Olá, eu me chamo Marcel Luz, sou aluno da graduação de Medicina e bolsista de iniciação científica pelo CNPq, e hoje apresento o trabalho intitulado Elucidação dos mecanismos fisiopatológicos subjacentes à Covid-19 e Covid longa em crianças via análise bioinformática. Este trabalho está sob a autoria de Marcel Luz e Fabian Lemos e orientação do professor Dr. Fabrício Freire de Mello. Traçando o panorama epidemiológico sobre a Covid-19 no Brasil, até agosto de 2024, cerca de 39 milhões de casos foram contabilizados, dos quais 712.889 evoluíram a óbito, e em crianças a realidade é um pouco diferente. Até fevereiro de 2024 foram contabilizadas 542 mortes, na faixa etária de 0 a 14 anos. Já em relação às manifestações clínicas mais comuns, a febre é o mais comum delas, presente em 47,5% dos casos, seguido por tosse em 41,5% e sintomas nasais em 11,2%. A pneumonia é uma complicação presente em 36,9% dos casos em crianças e cerca de 3,3% dos casos evoluem em quadros severos e críticos. Em relação à fisiopatologia da Covid-19, nós sabemos que ela surgiu em relação muito conflituosa entre o vírus SARS-CoV-2 e a resposta imunológica do hospedeiro. Em adultos, o caminho percorrido por essa doença se inicia na infecção pelo SARS-CoV-2, gerando uma resposta imunológica inadequada, que por sua vez pode culminar no estado hiperinflamatório, que está associado a quadros mais graves e a desfechos desfavoráveis nesses pacientes. Sabendo que a mortalidade em crianças é muito mais baixa quando comparada a adultos, esse estudo almejou elucidar fatores imunopatogênicos associados à Covid-19 e Covid longa em crianças por meio de análise bioinformática. A metodologia do nosso trabalho envolveu a inclusão de 11 pacientes pediátricos, cuja infecção pelo SARS-CoV-2 foi confirmada por RT-PCR. Nós iniciamos pela coleta da amostragem de plasma desses pacientes e a quantificação das citocinas plasmáticas por método imunoenzimático. Nós avaliamos as citocinas IL-2, 6, 10, 17, 23, 27 TGF-beta. Posteriormente, nós utilizamos a correlação de Spearman para fazer a determinação das correlações entre essas citocinas e, por último, a construção das redes de correlação de citocinas. A partir da construção dessas redes, a gente observa que em crianças existe uma forte correlação positiva entre citocinas com função predominantemente regulatória, como é o caso da IL-10, IL-27 e TGF-beta. Essas citocinas geram uma resposta T reguladora que pode estar associada, no caso da Covid-19, a desfechos mais favoráveis segundo alguns estudos já publicados sobre o tema. Por outro lado, a gente tem a IL-2 e a IL-17 que se correlacionam negativamente com essas mesmas citocinas. No caso da IL-2 isso é curioso, porque ela é conhecida por estimular respostas T reguladoras. Então essa correlação negativa pode ser justificada por um mecanismo de feedback negativo, em que, uma vez que a resposta T reguladora já está em vigência, a produção de IL-2 não é mais estimulada. No caso da IL-17, a gente pode hipotetizar que esse perfil regulador inibe a resposta TH17, que é característica dos casos de Covid-19 em adultos, e, portanto, justifica a menor mortalidade de crianças por Covid-19. Em suma, a partir das nossas análises, a gente sugere que essa baixa mortalidade de pacientes em faixa pediátrica quando comparada a adultos pode ser atribuída a uma predominância dessa resposta T reguladora, que se correlaciona positivamente em forte intensidade entre si, ao passo que se correlaciona negativamente em moderada ou fraca intensidade com citocinas relacionadas ao eixo TH17. Isso provavelmente está associado a uma resposta imune mais balanceada e, consequentemente, a melhores prognósticos no caso da Covid-19 em crianças. É importante salientar aqui também que dados sobre Covid longa não foram abordados nessa apresentação, tendo em vista que os experimentos e as análises ainda estão em andamento. Aqui se encontram as referências utilizadas para a construção dessa apresentação. Por fim, eu gostaria de agradecer ao professor Fabrício Freire de Mello pela orientação, ao Congresso UFBA por proporcionar um espaço para expor nossos dados e nossa pesquisa, e estender os agradecimentos às agências de financiamento que permitiram que nosso trabalho fosse realizado da melhor forma possível.